Em que nível você voaria? Essa é uma das perguntas mais intrigantes de um dos acidentes mais intrigantes que já ocorreu em espaço aéreo brasileiro. Essa é a nossa proposta e é um resultado do nosso curso de perito aeronáutico e também de fraseologia de tráfego aéreo. Nós temos aqui uma pergunta que faz parte também do nosso curso de perito aeronáutico que nós estamos disponibilizando. Então você, que é o nosso aluno do nosso curso de fraseologia, que também é aluno do nosso curso de perito aeronáutico e também de direito aeronáutico, vai ter a oportunidade de estudar esse caso nessa pergunta para depois nós debatermos em nossos encontros, em nossas oficinas. É um resultado da parceria eBianchi e com produções e edições do canal Piloto. E a pergunta que está no ar: em que nível você voaria? Tenho feito essa pergunta a muitos aeronautas, demais profissionais de proteção voo controlador. Essa pergunta não tem tido ainda uma resposta que tenha se adequado aos regulamentos. Embora no nosso curso a gente pode sim fundamentar e chegar a uma conclusão, mas genericamente falando ela tem dado muito o que discutir. Então nós temos um acidente ocorrido em 2006, onde duas aeronaves, uma americana e uma brasileira, se encontraram colidindo em céus brasileiros. Uma delas, a aeronave brasileira Boeing, da companhia brasileira Boeing, vindo de Manaus com destino a Brasília. Em sentido oposto, nós temos uma outra aeronave, que é a Legacy, que saiu de São José dos Campos, sobrevoou em Brasília para Manaus. E a aeronave americana propondo-se a voar em 3 níveis diferentes. Olha só que coisa interessante. Ela propõe a voar em 3 níveis diferentes, 3 trechos diferentes, em relação à posição vertical, e recebe do controlador de tráfego aéreo esse único nível. Clear to Eduardo Gomes, Flight Level 370. E ela manteve esse nível até o momento da colisão. Então, a essência é o seguinte: preencher um plano de voo contendo 3 níveis. Eu já vou partir para a primeira pergunta. São 2 perguntas interessantes, né? 2 perguntas, mas vamos partir para... Na verdade é uma só, dividida em 2 situações diferentes. A primeira, ela repercute na segunda. Se você preenche um plano de voo com 3 níveis e recebe do controlador de tráfego aéreo Cleared to Eduardo Gomes, Flight Level 370, a pergunta é: em que nível você voaria? Essa aula, né, essa apresentação aqui, ela faz parte do curso de perito aeronáutico e também de fraseologia. Por quê? Porque eu quero saber se o piloto, nós sabemos, o piloto voou no 370. Eu quero saber se essa conduta do piloto está certa ou está errada. Claro que nós vamos trabalhar dentro do regulamento e também do direito aeronáutico. Então a pergunta é, ele tendo recebido uma autorização de um único nível, ele deveria ter voado nos 3 níveis ou ter voado apenas no 370? O que eu estou querendo dizer, principalmente para os nossos alunos peritos, é o seguinte: essa conduta da tripulação americana está correta ou está errada? Essa conduta americana de ter voado no nível 370, que era, por coincidência, o mesmo nível da aeronave opositora, no mesmo nível em sentido oposto, está correto ou incorreto? Ele deveria ter mantido o 370 ou deveria ter voado os 3 níveis? Essa é uma das perguntas. E, por favor, não podemos responder conforme nós pensamos. Aquelas ANS que ele deu o nível inicial, cuidado, não vamos confundir nível inicial. Quero saber perante a regra. Na época era comum, era isso mesmo, as aeronaves recebiam o nível inicial e depois progredia para as mudanças durante a rota. Não é isso que eu quero saber, a menos que você consiga fundamentar isso no regulamento, ok? Então essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que tem a ver com o caso. Então,
Você vai responder essa pergunta primeiro e vai fundamentar, e nós vamos nas nossas oficinas debater esse assunto buscando a responsabilidade jurídica, ok? Se é responsável ou não. Segunda pergunta é, em caso de falha de comunicação, que houve falha de comunicação, o piloto deveria ter mantido os 3 níveis ou apenas um nível 370? Então nós temos o primeiro momento do voo, que foi o primeiro momento onde não houve falha de comunicação. Então naquele primeiro momento, qual nível a aeronave devia ter voado, tendo recebido aquela autorização? Segundo momento, houve a falha de comunicação. Havendo a falha de comunicação, perante o regulamento, qual nível a aeronave deveria ter voado? Não é tão simples assim. Mas nós podemos trabalhar de tal forma, se você atuar como perito do juiz, ou assistente da acusação, ou assistente de defesa, por exemplo, como que você iria defender o piloto? Vamos supor que o piloto, como nós sabemos, manteve o nível 370 até o momento da colisão. Como é que você iria apresentar essa defesa? Quais seriam os seus argumentos perante o regulamento e perante o direito? Não adianta falar que eu concordo com isso, que eu concordo com aquilo. Inclusive, eu fiz essa enquete perante muitos pilotos e perante muitos controladores e as respostas foram as mais diversas possíveis. O que nós não conseguimos com clareza e felicidade é ter fundamentações legais. Nós não conseguimos ter fundamentações e é o nosso plano. Para isso, você vai ter que passar pela teoria do plano de voo apresentado, pela teoria do plano de voo autorizado, o plano de voo em vigor e também o que dizia a lei, né, em vigor no Brasil. Ele estava voando no Brasil na época do acidente, tá? E aí a gente vai discutir e vamos marcar um encontro e vamos debater com nossos alunos peritos pilotos. Isso não é tão fácil quanto você possa imaginar, mas nós cremos que temos sim em debate, juntamente com os demais colegas, aeronautas, aeroviários e juristas, nós vamos chegar assim à conclusão e ver se essa conduta está certa ou errada do piloto e você. Quero saber de você que nível você voaria. Mais importante de dar resposta para um perito é fundamentar. Se não conseguir fundamentar, não tem resposta, ok? Esse caso ele pode ser mais consolidado com os ensinamentos que nós damos em nossos livros, Desvendando a Caixa Preta e também Acidentes Aéreos. Os dois têm a finalidade de analisar acidentes perante as regras de tráfego aéreo e também o direito aeronáutico, ok? Também esse assunto ele é mais aprofundado. Nosso curso de princípios e fundamentos do direito aeronáutico, perito aeronáutico, fraseologia também e também do teste CAL. Embora o teste CAL é um teste de proficiência da língua inglesa que necessariamente não estuda regras de tráfego aéreo. Contudo, no nosso curso nós discutimos alguma coisa a respeito. Eu faço o convite para que você conheça os nossos cursos, caso tenha interesse. Manda um e-mail para o professor Calazans, terei o maior prazer em conceder maiores e melhores informações. Ok? Por hoje é só. Espero no nosso encontro, na nossa oficina, para nós resolvermos em debate esse assunto. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom.